Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, é com imenso prazer que a gente volta para mais uma entrevista aqui na TV Oeste RJ. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à equipe técnica da TV Oeste RJ, que tem trabalhado bastante para que a gente possa fazer um canal muito atraente, com muitas novidades para todos vocês. Quero agradecer ao Gabriel, que cuida da parte técnica de som, de iluminação, ao Lucas, que está na dificuldade ali hoje, fazendo a gravação pelo nosso VMix, a Mira Lima, nossa diretora de jornalismo, nosso jornalista Francisco Braga, que está se preparando aí para a estreia do nosso programa jornalístico aqui na TV Oeste, para o Avisco, nosso administrador, para a Rose Salazar, que é a nossa Relações Públicas, e um abraço especial para o Marcelo Moreno, que é o nosso diretor-geral e está nos proporcionando aqui fazer a TV Oeste para todos vocês. Gente, a gente está monitorando o tempo todo as nossas redes sociais e nós só temos a agradecer a interação que está havendo com a TV Oeste. Já atingimos nossos 1000 inscritos no nosso canal no YouTube. Já estamos aí com pouco tempo de existência, já chegando a quase 10.000 horas de visualização. Isso é muito importante para a gente, prazeroso, porque esse projeto TV Oeste RJ é a primeira TV da Zona Oeste. Zona Oeste, que é uma das maiores regiões do estado do Rio de Janeiro e que se destaca por diversos segmentos, por pessoas que saíram daqui, explodiram para o sucesso. E o programa Entrevista tem trazido cada uma dessas pessoas aqui para ser apresentada para todos vocês. Então, pessoal, eu peço que vocês interajam conosco, deixando o seu comentário, curtindo, compartilhando bastante mais esse programa Entrevista, tá bom? Eu peço a todos vocês que entrem agora nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @TV Oeste RJ. YouTube, que é nosso canal principal, TV Oeste RJ, tudo maiúsculo, tá? Então, deixa seu comentário, tá bom? Deixa sua sugestão de entrevista. A TV Oeste está expandindo e buscando trazer para vocês o melhor dos acontecimentos aqui da nossa região, tá bom, pessoal? E hoje, pessoal, a gente vai ter uma entrevista muito agradável, uma entrevista muito bacana, porque trata-se de um convidado que eu posso falar com propriedade, abençoado e iluminado. E ele vai trazer aqui uma proposta muito bacana para todos vocês, tá bom? Tenho certeza que vocês vão adorar. E daqui a pouco eu vou dizer quem é ele. Eu vou beber uma aguinha, um cafezinho agora, ele já chegou, já está preparado aqui para a entrevista e daqui a pouco vocês vão conhecer ele, tá bom? Enquanto isso, convida lá os amigos, coloca o link aí da transmissão nos grupos de WhatsApp, principalmente, tá bom? E eu volto já já. Até já, hein, pessoal? Bem, pessoal, estamos de volta então para essa entrevista maravilhosa, conforme nós falamos no bloco anterior. E agora eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da TV Oeste essa pessoa maravilhosa, professor Sérgio Leite. Seja bem-vindo à TV Oeste RJ. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Reinaldo. Obrigado pela honra. Posso chamar o senhor de pastor? Por gentileza. Bom, pastor, professor de teologia, seminarista também, né? Hoje é uma satisfação a TV Oeste receber o senhor aqui para essa entrevista onde a gente, através de um bate-papo, nós vamos falar de temas importantes, principalmente sobre temas sensíveis como o que a gente preparou aqui na nossa colinha, né? Tempos difíceis e com esperança, né? Isso, eu observei aqui. Mas, em primeiro lugar, vamos apresentar ao senhor, a nossa audiência, Pastor Sérgio Leite.
O senhor é nascido e criado na Zona Oeste, não é isso? Não. Eu nasci ali em Tomás Coelho. Ah, Zona Norte. Tive uma passagem ali pelo Jacarezinho. Na época era uma fazenda. E depois eu fui para Tijuca, Higienópolis, depois Tijuca. E hoje eu estou em Vargem Grande. Morador da Zona Oeste. Hoje eu sou literalmente Zona Oeste. E acredita aí que isso ajuda bastante, né? Tem gente que diz que quem muda-se muito é cigano, mas eu acho que não. A gente vai conhecendo cada cultura do nosso estado, né? Eu também, quando garoto, eu me mudava bastante. Eu creio que mudanças são importantes. A gente faz muitos amigos por todos os bairros que a gente passa. Este né? é um ponto positivo. E o senhor é pastor da Igreja Batista, né? Hoje nós estamos, como nós falamos na nossa atividade ministerial, né? Hoje eu estou honrado pelo Senhor. Ele me usa de outra forma. Eu não estou pastor de igreja local. Entendi. Continuo com a minha missão muito clara para a qual Deus me chamou, não é? E, então nós hoje trabalhamos, até mesmo, viu, Reinaldo, nos meus compromissos fora púlpito de igreja, Deus tem nos dado oportunidade de sermos mensageiros de boas notícias em tempos difíceis. E a gente tem buscado entender os detalhes de Deus nas nossas missões. Feliz serei se eu puder estar sempre atento ao que Ele está me mostrando e ao que Ele está me mostrando, falando e esperando de mim. E é uma responsabilidade muito grande a gente lidar com vidas, né? Principalmente pessoas aí que hoje sofrem tanto, né? Por diversos motivos. É verdade. Né? É verdade. Isso aumenta a responsabilidade principal. O senhor é palestrante, coach palestrante, não é isso? Sim. E o senhor viaja muito o estado do Rio de Janeiro, dando palestras? Não muito como pregador da palavra de Deus, mas o suficiente para poder alcançar meus objetivos. Né? Porque em tudo, mesmo numa palestra profissional, como por exemplo, que marcou este meu momento há uns anos atrás, na zona sul do Rio de Janeiro, eu falava de como alcançar o sucesso. Bacana. E alguém fez uma pergunta. Era tudo o que eu esperava. Porque não existe sucesso, não existe sonho realizado e felicidade completa se Deus não estiver no início, no meio e no fim da tua caminhada. Verdade. Nós que somos cristãos, nós buscamos muito direção em Deus, né? É verdade. É importante quando a gente tem certeza de que está sendo direcionado da maneira correta. Isso é muito bom, né? É isso aí. Agora tem muita gente aí buscando isso e não consegue encontrar, não é isso? Eu penso que esse é um dos grandes problemas do mundo. Afinal de contas, Reinaldo, nós temos plena consciência de que a palavra de Deus tem que se cumprir, literalmente. Quando Paulo, por exemplo, vai escrever para nós lá em Efésios 5,16, ele então vai explicar algo muito importante, que até nós, crentes experimentados, não observamos o detalhe da mensagem. Então ele vai dizer, num determinado momento, o seguinte: remi o tempo, numa linguagem de hoje. Presta atenção, Reinaldo. Se liga, Sérgio Leite. Caramba, até quando você vai aguentar, pastor Jorge? Ali tem um auristo, um ponto e vírgula. E ele então vai concluir o pensamento dele. Porque os dias são maus. E eu hoje, Reinaldo, eu tenho dito por onde eu tenho andado. Como aqui agora você me dando essa oportunidade, eu tenho dito. É bom que estejamos muito atentos.
porque os dias serão insuportáveis. E ainda nem começou. Creio que nós estamos passando por todas essas discrepâncias, porque Deus está nos dando o recado, como igreja sua, porque a missão está inacabada. E Deus está contando conosco. Verdade, meu amigo, verdade. E, professor Sérgio, vou chamar o senhor de professor Sérgio por enquanto. Tá ok. O senhor atua na área psicoemocional também, não é isso? Em alguns momentos, nós trabalhamos nesta área com o auxílio dos psicólogos. E porque a gente tem percebido que o desequilíbrio emocional tem deixado pessoas sem nenhuma possibilidade de projetar futuro. É muito difícil, Ronaldo, em tempos difíceis como o nosso, imaginar o futuro no presente, quando o seu passado ainda te perturba. Então, é uma área que eu entendo como observador, mas não como cientista. Então, a gente usa muito esses profissionais que tentam colocar na mente, no pensamento do ser humano que está sofrendo por uma questão até histórica, familiar, política, social, enfim, o que o mundo hoje está nos mostrando. Porque a minha conclusão, enquanto nós caminhamos, o gráfico da nossa existência, é de que é impossível, hoje, projetar um futuro sadio se nós temos o passado muito presente nos perturbando. Verdade. E hoje existe muita gente aí emocionalmente abalada por diversos sentidos, né? Com certeza, Renan. Com certeza. Isso tem me deixado até triste, nem preocupado, mas muito triste. Porque problemas todos nós temos. Por isso que a Bíblia vai dizer mais uma vez, Sérgio, não esquenta a cabeça, não. Não tenha aflição. Basta cada dia o seu mal. Então a palavra já me alenta. Porque nós já sabemos a história e como ela termina. Como ela termina. Agora você imagina um ser humano que não tem uma relação com o eterno. Ele não tem uma intimidade com o Criador. Ele nunca ouviu a voz do Senhor. Ele não sabe o que é dialogar no Espírito. O que esse ser humano pode esperar? Por essas e muitas outras, Reinaldo, o que eu mais tenho pedido a Deus para mim, para os meus colegas pastores e para os crentes, de um modo geral, os cristãos, é que Ele nos dê sabedoria para sermos mensageiros de boas notícias e embaixador do Rei na corte de outro, se assim for a vontade de Deus. Para quem sabe, usando as expressões de Paulo, no fim, ganhar alguns para Jesus. Quando nós temos essa definição, o sufoco de hoje é o nosso alívio de amanhã. Entendeu? Verdade. Verdade. E, professor Sérgio Leite, o senhor é do Seminário Batista do Sul, né? Sim. Hoje existe um crescimento muito grande dos evangélicos, principalmente aqui no Brasil. O senhor atribui a que isso? Com relação ao crescimento, à grande busca conversão das pessoas, né? Eu posso compreender, se eu entendi a sua questão, em dois momentos. O primeiro é isso aí que você acabou de falar. Eu tenho estado atento com quem eu converso o tempo todo. Porque eu decidi, Reinaldo, depois de 6 anos que Deus literalmente me botou no deserto, na caverna, eu parei, Reinaldo. E Jesus hoje está me trazendo, e eu estou nesse estúdio, que, aliás, abrindo um parênteses, parabéns. Obrigado. Parabéns à TV Oeste, Rio de Janeiro. Obrigado, pastor. Se o estúdio é assim, o futuro que aguarda vocês é deslumbrante.
Abençoado. E que Deus te abençoe muito Obrigado. no comando deste projeto. Tá ligado. Então, eu quero crer que no primeiro momento, quando a gente percebe essas questões, porque a existência humana é dolorosa desde sempre. Não na origem porque ela veio perfeita, mas pela própria natureza, quando falhamos a primeira vez e depois não teve mais volta. Não teve mais. Deus, então, na sua infinita misericórdia, traçou um plano de recuperação e aqui estamos nós, recuperados, ainda pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue do Eterno. Mas, de qualquer maneira, nós chegamos a esta conclusão aí. Então, eu quero crer na tua primeira observação que a necessidade do encontro, do reencontro para aqueles que conhecem a verdade e fogem dela, vai ser iminente. Verdade. Por quê? Porque hoje, o que está me chamando muito a atenção, até compartilhei isso com um amigo meu hoje, que eu tenho aproveitado momentos incríveis que não tem nada a ver. Às vezes a menina é muito jovem, é uma garçonete, ou é alguém que está convivendo ali, mas comigo não, é com a situação. E eu aproveito a oportunidade. Aproveito uma deixa dela. Tipo, eu pergunto, como você está, minha filha? Eu estou bem, graças a Deus. É tudo que eu precisava ouvir. Ele disse, você tem 1 minuto para me explicar por que graças a Deus. O que tem Deus a ver com isso? E aí eu começo, então, a fazer a minha conclusão. Isso está me encantando, Reinaldo, porque eu tenho percebido que a pessoa falou graças a Deus pelo hábito. Não pelo reconhecimento. Não. Ela não tem a noção que nós temos e a culpa não é dela. Mas é uma oportunidade que eu preciso ter para trazer essa realidade, concretizando o que é abstrato para ela, sem querer. Maravilha. Sem querer. Hoje, por exemplo, eu vi uma jovem gaguejando comigo, porque ela não entendeu nada, mas eu tinha que chegar no meu objetivo. Então, quando você faz essa pergunta, por que esse crescimento, eu quero crer que, por exemplo, o que passa no Brasil hoje e no mundo, já está escrito há muitos anos. E o manual sagrado, a Constituição das Constituições, precisa ser cumprida. Tudo que está escrito ali não pode se esconder uma vírgula dela. Verdade. Então, para mim, esta busca, vou chamar de secreto até hoje, você pode ter certeza, Reinaldo, eles vão estar nos procurando. Conta para mim aquele negócio que você falou lá no futebol aquele dia. Conta para mim aquele negócio que você falou quando a gente almoçava. Que parada é essa, Reinaldo? É isso que Deus está esperando de nós, como comunicadores de boas notícias em tempos insuportáveis. Gente, é uma mensagem muito forte mesmo do professor Sérgio Leite aqui. E professor, o senhor, no seu processo e período de ministério, qual foi sua maior experiência com Deus, assim, que é importante o senhor revelar para quem está nos assistindo agora? Nunca contei isso. Eu acho que vai ser. Você conseguiu me emocionar. Professor Sérgio Leite, pastor da Igreja Batista, um homem abençoado, hoje aqui na TV Oeste, dando a sua orientação, o seu conhecimento e pregando a sua fé aqui conosco. Minha mãe sempre quis ser crente. A gente não entendia nada. Eu estudava no colégio de padre. E até os 12 anos eu não tinha ouvido a palavra Deus, Jesus. Nós não sabíamos o que era isso. E sem entender muito a questão religiosa da família Leite,
os dias foram se passando. Não havia dúvida, porque nós não tínhamos nenhuma referência entre dúvida e algo concreto. Não sabíamos nada. Até que um dia a mamãe entrou na igreja, primeira igreja batista em Higienópolis, aqui no Rio. E ali eu achei legal. Eu me lembro o nome do pastor Joásio Gonzaga de Paula. Ainda lembra até hoje? Lembro, está vivo até hoje esse grande homem que me batizou. Abençoado. Naquele dia que a minha mãe aceitou Jesus, eu estava com 14 anos, meu irmão com 12, minha irmã com 10. Fiquei curioso e procurei, depois do culto, o pastor Joásio. E disse para ele que eu achei lindo o que ele mostrava. Lá naquela igreja, naquela época, quem é crente batista sabe mais ou menos o que eu vou dizer. Nós temos na denominação uma junta que, para os evangélicos do mundo todo, é o que sustenta o planeta. Que é missões, a pregação do evangelho nos 4 cantos da terra. E essa organização é chamada Junta de Missões Mundiais. E o pastor Joásio era o responsável, à época, por esta junta. E ele apresentava naquele dia a chegada do missionário, o primeiro missionário brasileiro em terra estrangeira. Bacana. Valdomiro Mota, que depois, anos depois, veio ser o meu professor de hebraico. Que é mesmo? Então eu disse para ele, pastor Joásio, gostei muito deste filme, achei lindo e muita covardia o que fizeram com esse pastor Valdomiro Mota, que foi o primeiro missionário na Bolívia em terra estrangeira. Imagina. Eu queria ser crente. Falei para ele. E ele me respondeu, meu filho, botou a mão aqui no meu ombro e disse, não confunda a razão com a emoção. Não entendi nada, mas entendi. Mamãe voltou à igreja e nunca mais saiu. 2 anos depois eu estava sendo batizado. 1 ano depois eu já estava liderando os adolescentes da igreja e da minha associação. E aí eu nunca mais parei. Que bênção. Fui conselheiro da Convenção Batista Carioca muitos anos. Fui conselheiro e assessor do executivo da Convenção Batista Brasileira por alguns anos. Salovi Bernardo. Tive o privilégio de ajudar o que pude, como profissional de marketing, que eu sou também. Eu tenho muito orgulho da minha história, como pastor batista. Mas o grande dia não foi esse. Não. Então, pessoal, daqui a pouco ele vai contar para a gente como foi esse dia e quando foi. Estamos aqui entrevistando o professor Sérgio Leite, uma pessoa de Deus que está levando um pouco da sua experiência e ainda tem novidade aqui nessa entrevista hoje. A gente vai tomar uma aguinha, um café, daqui a pouco a gente volta, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, estamos de volta então nessa entrevista maravilhosa. Hoje a TV Oeste tem a satisfação de receber aqui no estúdio Sérgio Leite, professor Sérgio Leite, pastor e professor de teologia. Então, como nós estávamos falando no bloco anterior, aí o senhor vai concluir agora onde parou. Então, de volta, né, Ronaldo? De volta. Reinaldo, a gente vai concluir aquela pergunta que me emocionou. E eu terminei a primeira explicação dizendo, não foi aí que tudo aconteceu. Eu posso até, reiniciando na busca do segundo momento, que para mim foi crucial. Ouviu, Reinaldo?
eu quero crer que todos que estamos aqui, e se botarmos milhares de pessoas conversando conosco, nós vamos saber quem é homem, quem é mulher, vamos saber quem é criança, quem é adolescente, quem é jovem, quem é adulto, nós vamos saber disso tudo. Mas é curioso, quando nós trabalharmos a anamnese de cada uma, nós vamos perceber a diferença. Caramba, como pode? Verdade. Isso aconteceu comigo com muita clareza, quando você olha para o ser humano. Você, por exemplo, imagina um espelho e vê a tua imagem indo e vindo, abaixando e levantando. Enfim, alguma coisa acontecendo. Não é a imagem, é a origem. É verdade. E muitas vezes a gente não se dá conta. E eu trabalho naquela minha tese. É impossível você pensar no futuro, sonhar o futuro, no presente machucado pelo passado. Muito. Mesmo que você não tenha consciência. Sabia, Reinaldo? Verdade. Muitas vezes, eu diria a maioria das vezes, nós não temos noção. Agora, por que não chegamos amanhã bem? Então tem que, às vezes, Deus mandar um anjo, um amigo, sem saber de nada, com a resposta que nós buscamos. E esta providência, muitas vezes te choca. Porque você não estava nem preparado para ela. Isso aconteceu. Setembro de 1972. É mesmo. Eu não tinha a mínima ideia de nada. Eu só sei que eu estava batizado desde os 17 anos. E naquele domingo de manhã eu dava aula para os adolescentes da minha igreja, os jovens, na escola dominical, no 3º andar. De repente, um oficial da Marinha, irmão Pestana, ele subiu, chegou na minha sala, bateu e disse: Serginho, tem uns amigos teus lá embaixo, eles querem bater um papo rápido contigo. E eu mandei os meninos esperarem 5 minutinhos que eu voltaria e desci aquilo correndo. E ele veio atrás de mim, correndo pra caramba. Quando eu cheguei no portão, o Pestana já estava na calçada. Quando eu olhei, antigamente, tinha um carro muito especial. Era o Opala 68. E era preto. Isso tinha um nome. Eu tomei um susto muito grande, Reinaldo. Eu não consegui descer o último degrau indo para a calçada, porque eu estava buscando uma resposta. O que tinha a ver aquele carro ali na frente? Imagina o susto. Eu não estava entendendo nada, Reinaldo. E aí saíram 2 homens enormes e ficou do volante. Um veio, ficou do meu lado, o outro ficou entre eu e o Pestana. E o Pestana fazendo uma pergunta. Serginho, o que está vendo? Deus cegou os olhos dele para ele não ver nada. Para ele não ver. Não entender nada. Como lá da Marinha, ele não estava entendendo nada. Eu me gelei todo. Endureceu tudo. Eu me beliscava. Eu não sentia nada. E eu falei assim, Jesus amado, em frente tinha uma padaria que tinha sido inaugurada na semana passada.
na semana anterior. Aí o sol vinha sobre ele, sobre o prédio, e queimava o meu rosto. E eu olhava para o sol, e olhava para aqueles dois homens, o rapaz do volante sai, era outro gigante. Encostou no carro, e aí o da minha direita perguntou assim, como é que está você, tudo bem? Eu fiz assim, meneei a cabeça, dizendo que estava tudo bem. Porque a voz não saía. Não saía. Rapaz, o Pestana falou, e eu não conseguia responder nada. O rapaz que estava no volante veio, encostou e puxou do bolso um jornal. Ele abriu o jornal, botou na minha frente e disse, você conhece? Como é que eu ia dizer não se eu estava lá? É mesmo. É lógico que se eu tivesse no domínio das minhas emoções, eu tinha como responder direitinho. Ué, vou tirar uma foto daquele pombo que está ali. Tudo que tiver lá atrás vai aparecer. Verdade. Minha máquina não tem poder de iluminar, de eliminar o que está lá atrás. Mas eu preferi ficar calado. Sim, senhor, eu conheço. Ele dobrou o jornal, enfiou no bolso. O que estava do lado de cá bateu no meu ombro e disse assim, meu filho, te cuida. Você tem ideia de que quase aconteceu comigo ali? E o Pestana nervoso, perguntando o que estava vendo. E aí Deus falou comigo. Naquele exato momento. Inesquecível. Meu filho, eu te amo. Ali eu mudei tudo. É mesmo. Nunca mais fui à faculdade. Meu amigo, eu mantive esse segredo a minha vida toda. Pastor, professor Sérgio Leite na TV Oeste, fazendo uma grande revelação de sua vida. E essa é a primeira vez. Você sabia disso? Maravilha. Meus amigos que estão aqui presentes não sabem dessa história. Maravilha, muito emocionante. Aí, para concluir essa falação, eu estou vivendo com Deus um momento, conforme nós estávamos conversando hoje mais cedo aqui, como um momento de Jó. Eu costumo dizer que Jó é um livro de 42 capítulos, mas na verdade só tem o primeiro e o último, porque o resto é só coça, só pancada. Sofreu a vida inteira. Os primeiros versos do primeiro capítulo é elogio de um ser humano que não é normal. Tamanha capacidade que tinha esse ser humano mortal com o Criador. A intimidade era grande demais. É verdade. E a Bíblia vai dizer que igual a ele não existia no mundo de então. Chega lá no finalzinho do capítulo, do livro, no capítulo 42, ele vai começando mais ou menos assim. Deus, eu bem sei que todas as coisas não acontecem se não tiver a sua presença e direção. Verdade. E vai falando, e vai falando. Lá no verso 5 ele vai dizer, e eu pensei que eu te conhecia, por isso me abomino até o pó. Eu me sinto desse tamaninho, Reinaldo. É verdade. Então, diante dessas verdades, eu disse para Deus, num momento de decisão muito sério, Pai, eu sei que tudo que está acontecendo com o Brasil e o mundo, o Senhor está dando o recado para a sua igreja. Não sei se voltaria a ser pastor de igreja local,
mas eu quero te pedir uma bênção. Claro. Não me tira o privilégio, porque ele nunca me tirou. Claro. Já andei esse mundo todo, como pastor pobre. A palavra não é minha, são dos amigos. Ninguém andou o mundo como o Sérgio. Realmente, Deus me honrou demais. Glória a Deus. Então eu disse para ele, Ronaldo, não me tira o privilégio de ser mensageiro de boas notícias, porque os dias serão insuportáveis. Eis-me aqui. Gente, realmente emocionante. Hoje a TV Oeste recebendo aqui no programa entrevista Sérgio Leite dos Santos, professor de teologia, pastor e professor de educação física, que se emociona aqui com uma história linda, uma experiência com Deus muito grande e que revelou pela primeira vez, né, na sua história de vida. E professor Sérgio, para o senhor relaxar, depois de todas essas experiências, depois de tudo isso que o senhor viu, como o senhor vê agora o nosso país, a nossa nação, o nosso povo? Que futuro? O que pode ser feito? O que pode ser mudado? Não é redundância, Reinaldo. Mas vale muito a pena a gente fazer reflexão. Eu creio que seremos vistos para pessoas da minha idade, mais velhas do que eu, pessoas jovens, mas você pode ter certeza, sem fazer pesquisa, você pode ter certeza, não sabe nem se existem direito. Se você fizer perguntas sérias, elas não vão nem entender. Estou te falando isso que já aconteceu. É verdade. Já aconteceu. Todavia, nós não podemos nos calar. E essa TV, você, a sua equipe aqui toda, o nosso parceiro, Marcelo Moreno, nosso diretor-geral, que está aqui também, eu só posso responder uma pergunta dessa com convicção, a partir do manual do Criador para a criatura. Porque, meu amigo, ele é a constituição de todas as constituições. Verdade. Ali não tem blá, blá, blá. E digo mais. Surpreendo muita gente, inclusive crente, mas muita gente, Reinaldo. Quando eu digo, por que tu estás tão preocupado? É novidade o que está acontecendo no Brasil e no mundo para você? Não. Por favor, meu. Eu repito, então, para você, mais uma vez hoje aqui, é impossível qualquer um tentar entender a construção do futuro, não compreendendo o passado no teu presente. Forte mensagem. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a tua pergunta é quase que uma tese de 500 páginas. Eu me atrevo a dizer para você que ela existe, não nesse sentido total da tua palavra. Mas a partir do meu trabalho, o meu diretor-geral disse, muda os objetivos, porque estou cansado de ter esses pensamentos. E ele me obrigou a mudar o tema da minha dissertação. E eu hoje fico à vontade com a tua pergunta, porque eu entendi depois de muita coça que ele me deu. Então eu poderia compreender em pouquíssimas palavras essa tua pergunta, dizendo para você e para quem estiver nos ouvindo,
o que a Bíblia me garante. Isso não é uma ideia minha, é a convicção de um ser humano, que também é mortal. Entendi. Quando a palavra de Deus vai dizer para mim, lá em Atos capítulo 2, verso 44, é a sensação que passa para nós quando você, conhecendo um pouquinho a história da fé cristã, conhecendo um pouquinho das promessas de Jesus lá atrás, que os judeus não aceitavam e não compreenderam, e hoje mesmo, nós temos quase 1 milhão de cristãos em Israel. Isso é novidade. É mesmo. Porque o poder de Deus é o poder da palavra. Deus nos deu este privilégio de estarmos lá numa das vezes, e nós entramos com um grupo interessante de uma igreja da Barra, mais alguns outros pastores do Brasil, no primeiro congresso evangélico de líderes evangélicos em Israel. Tivemos o privilégio de levá-los à Universidade de Jerusalém, vendo um pouco da história. Não tem como refutar a verdade. Se não quiser acreditar que Jesus me perdoa, eu vou ser franco. E eu já disse, o problema é teu. Mas não vem para cá com historinha, porque isso aqui não é historinha. Isso foi algo acontecido há 2.000, há 5.000, há 8.000 anos atrás, e continua do teu lado, você que não está querendo ver. Por isso a Bíblia vai confirmar comigo a minha convicção. Quando ela diz, não para eu ficar dando desculpa, mas para eu ter a minha convicção muito clara, senão até a gente duvida, sabia? É. Se você não tiver a fé da vitória definida, com clareza, até você vai duvidar. Vai duvidar da vitória. Quando ela vai dizer que neste mundo teremos aflições, mas nós precisamos ter ânimo. É Jesus Tem compreendendo a bons nossa humanidade. Aliás, a elegância de Deus me encanta, ô Reinaldo. A elegância de Deus me encanta, sabendo que Ele pode fazer assim e acontecer. Ele diz, então tá, vai. Se você lá no finalzinho lembrar de mim, aleluia, eu vou estar aqui. Sempre. Ele deixa você ir. Sempre. E nesse ir e vir, estamos nos achando. E é isso que me impressiona, e é isso que me faz estar aqui, com plena convicção. O pastor Jorge está me ouvindo. E o Francisco também está me ouvindo em algum lugar. Porque eu não vejo o Francisco há umas 2 décadas ou 3. Muito legal. Muito legal. Então, quando nós temos esta convicção em momentos, vamos chamar de apuros, porque tem que ser cego dizer que não está ruim. É verdade. Mas não é para Deus que nós estamos falando, é para nós mesmos. Quando eu disse do que eu estou vendo aqui nesse estúdio, você não tem ideia o futuro que aguarda vocês. Abençoado. Agora é como marqueteiro que eu estou falando. Abençoado. Todo mundo que tem um sonho e acredita a partir da existência do Eterno no comando, não tem como dar errado. É isso que eu estou dizendo para o Brasil Abençoado. e por onde Deus tem me permitido falar. Então, terminando então citando Lucas, escrevendo em Atos dos Apóstolos, particularmente no verso 2, no capítulo 2, verso 44. Creio piamente que Lucas estava respondendo os questionamentos. Jesus já não existia mais fisicamente, mas os milagres continuavam acontecendo como hoje. Presente nos milagres. Gente, estamos aqui emocionados, entrevistando o professor Sérgio Leite, pastor, professor de educação física, professor de teologia, que esteve aqui abençoando também com sua presença a TV Oeste RJ. Professor Sérgio, eu também estou muito emocionado com suas palavras e eu peço que, em primeiro lugar, agradecer a toda a audiência que acompanhou essa entrevista, que teve a oportunidade de ouvir essas palavras desse homem de fé,
que eu tenho certeza que, de alguma maneira, falou no coração de cada um. Gente, antes de encerrar essa entrevista, eu peço que vocês curtam, compartilhem bastante, deixem o seu comentário. E eu convido o agora pastor Sérgio Leite a encerrar essa entrevista com uma oração, se ele permitir. Mas antes, o senhor pode deixar uma mensagem final para todos que estão no estúdio, que estão nos assistindo, que eu tenho certeza que ela vai tocar no coração. Caramba! Era para ser dito no início, mas eu vou terminar assim. Como é o nome do dono? Nosso diretor-geral aqui chama-se Marcelo Moreno. Marcelo, equipe, Reinaldo. Confesso que muitas vezes eu tremi e gemi aqui. Eu sou um pastor simples e pobre, mas muito honrado. Sou mesmo. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Não tenho vaidade nenhuma, Marcelo. Se depender disso, de eu chegar em algum lugar, não vou chegar em lugar nenhum. Porque eu não faço questão de aparecer em nada. Mas eu vim tenso. Tem gente que está me ouvindo aqui que sabe que eu estava tenso. Não nervoso, mas tenso. Tudo que nós falamos não aconteceu. Mas Deus falou. Então, Marcelo, parabéns pelo que vocês têm aqui. Minha primeira palavra para vocês. Ouviu, Renato? Obrigado, querido. Ouviu, princesa? Obrigado. Ouviu, varão? Ouviu, varão? Ouviu? E rever você foi bom demais, Braga. Eu estou muito agradecido, Marcelo. O pastor Jorge, muito obrigado pela honra. Tudo começou com você. Estou muito agradecido. E mais do que nunca, Jorge, nós estaremos, Marcelo, em oração para que Deus realmente... Amém. O que eu estou vendo aqui, e eu estive na inauguração de uma, que Pombas é brincadeira, mas que vocês nunca se orgulhem com vaidade, mas que tenham o privilégio de estar orgulhosos em Jesus Cristo. E Ele é que tem que aparecer. E eu estou honrado pra caramba, porque eu estou fazendo parte dessa história. Que Deus abençoe muito vocês. E aos nossos ouvintes, sim, dizer o seguinte: não é propaganda e nem média. Procure saber sempre da verdade. Com verdade. Eu nunca tive o privilégio de falar desta verdade para você como eu estou falando hoje. Eu estou grato a Deus por existir um canal como este, que tem o interesse princípio de comunicar a verdade com a verdade. Creio, Reinaldo e Marcelo e equipe, que este canal, eu quero estar vivo entre vocês para dizer: Jorge, vamos lá, que eu quero dar um abraço neles todos. Só isso que eu quero fazer. O resto é ser detalhe. Porque, Marcelo, Deus está dando sinais. Presta atenção que eu vou te dizer agora. Feliz serás se estiver atento o que Deus está te falando e te mostrando. E que você, espectador deste canal, possa registrar a honra
de fazer parte de uma nova história, de uma comunicação. Caramba. Com a verdade. De verdade. Quero encerrar minha palavra citando João 8,32. Nós vamos falar dela, né? E ela é profunda, não é? Muito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. É ou não é? É ou não é? É. Que Deus te abençoe muito, querido ouvinte e espectador. Shalom. Obrigado, pastor. Gente, é assim a gente se despede dessa entrevista maravilhosa que nos emociona muito, muito de verdade. Um abraço a todos vocês. Continue nos ajudando, curtindo, compartilhando e deixando principalmente o seu comentário sobre o nosso trabalho. Sejam todos abençoados e até a próxima entrevista.